Lucas capítulo 8. Versículo número 40. Você abriu? Eu não lerei a passagem porque eu preciso desse tempo, o máximo de tempo, na verdade, eu preciso para aproveitar. Então, à medida que nós formos lendo, vamos expondo e a leitura ela vai transcorrer assim, tá bom? Então, me permita me omitir da leitura da passagem, mas como a gente vai fazer a exposição dela do verso 40 a 56, obviamente que a gente vai fazer a leitura dela. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor, rogando sua graça, que Ele possa ser gracioso, misericordioso e falar ao coração do seu povo, que mais uma vez se reúne hoje. Dá-nos tua graça, Senhor. Nós precisamos muito, porque em meio à celeuma, as atividades, uma semana que se inicia, já temos pensado no que fazer e talvez estamos até pensando agora no que vamos fazer nessa semana. E isso atrapalha-nos, Senhor, no que o Senhor tem a falar conosco. Porque se o Senhor está falando conosco e outras coisas virem à nossa mente e coração, elas vão interferir na assimilação do que o Senhor tem a nos dizer. Portanto, dá-nos a atenção necessária para escutar o Senhor falar. Também dá-nos a clareza, Senhor, necessária, de modo que tudo que falemos aqui seja límpido, claro, como a água que bebemos no dia de hoje. Que seja de fácil compreensão, Senhor. E ao mesmo tempo te rogamos que o Teu Santo Espírito possa aplicar a Tua palavra em nossos corações, e tudo isso de ponta a ponta é uma graça do alto. Faz isso, Senhor, porque eu acredito que se assim fizeres, o Teu nome será honrado e glorificado, dando toda a graça necessária para um momento como esse, de atenção, exposição e aplicação. Assim nós te oramos agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando um alemão chamado Andreas Graff, com seus 36 anos, recebeu o diagnóstico de leucemia de seu filho de 3 anos, ele se desesperou. Muito parecido, não sei se os irmãos chegaram a conhecer, temos um rapazinho de uma igreja congregacional aqui de Campina Grande, chamado Ian. Ian, não sei se ele tem 7 anos, 6 anos, alguma coisa assim, ele faz parte de uma igreja congregacional, né, doutora Dália, lá da Dunamis, do pastor Kielce, tem enfrentado um momento muito delicado. O Graff era viúvo, ele perdeu a sua esposa por ocasião de uma enfermidade também, e diante da doença do filho, ele resolveu pedir demissão para poder estar perto da sua criança ao longo do tratamento que ela haveria de fazer. Quando os funcionários, seus amigos de profissão, tomaram conhecimento desse fato, que ele queria se demitir, eles foram ao RH, sabendo dessa história, e a fim de ele não se demitir, eles conversaram entre si e viram quanto cada um deles tinha o que a gente chama de hora extra, né, para usufruir. E aí tomaram a decisão, aqueles que concordaram, tomaram a decisão de que juntariam as horas extras de cada um deles e doariam absolutamente todas elas ao Graff, a fim de que ele não pudesse demitir e ao mesmo tempo pudesse cuidar, estar pertinho lá do seu filho. E assim foi feito. Desta forma, depois de contabilizar todas essas horas, deu 3.300 horas, o que significava que ele não precisava trabalhar por mais de um ano. E o Graff voltou ao trabalho depois de todas as sessões de quimioterapia do seu filho e, ao que tudo indica, o câncer foi curado. Esse é o Graff e esse é o filhinho do Graff que teve leucemia. Que história bonita, né? Assistir assim, nossa, que história legal dos funcionários que se uniram, que lição preciosa que a gente pode ter. Mas, ao mesmo tempo, as histórias bonitas, as histórias lindas, elas não deixam de envolver dramaticidade e tensão. Elas estão envolvidas em drama e tensão, e é um pouco disso que eu queria. Ano passado eu estava trabalhando essa passagem, e hoje, por 2 motivos, pelo menos, eu queria trabalhar de novo. Uma delas, porque eu desejaria muito que ela fosse presencial. Segunda delas, por tudo que nós temos enfrentado como igreja e como nação, como cidade.
Irmãos, certamente todos nós vivenciamos em nossa vida momentos em que temos esperança, momentos em que estamos vivenciando desespero. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que foram atravessados por uma esperança incrível, mas que depois são arrebatados por um desespero profundo. Aquela esperança que antes tomava o nosso coração, em algumas ocasiões dá lugar ao desespero, à dúvida, à incerteza, porque a gente não consegue entender por que as coisas transcorrem assim. Uma fonte de esperanças para as situações desta envergadura, dessa forma, são exatamente as histórias e obras de Jesus, a maneira como ele viveu, o que ele ensinou e, sobretudo, como ele trabalhou no desespero de pessoas à sua volta. E quando olhamos a forma como Jesus agiu, nós vemos que não existe, escute isso, que é muito o que nós haveremos de pensar hoje, não existe um padrão, não existe uma forma, isto é, não existe um modelo único pelo qual Jesus trabalha na vida de A, na vida de B, na vida de C, na vida de Z. Um único mesmo é apenas o chamado a confiar nele. Isso ele diz para A, isso ele diz para B, isso ele diz para C e para Z também, todas as pessoas. Veja, ele cura cegos de maneira diferente. Você já viu? Tem pelo menos 2 curas de Jesus na Bíblia. A primeira delas, Jesus diz assim: o que é que você quer que eu faça? O cego diz: óbvio, quero ver. Jesus diz, então veja, e o cego vê. Um segundo cego, Jesus vai curar, diz a mesma coisa: o que é que você quer que eu faça? O cego diz: eu quero ver. Jesus cospe no chão, faz uma espécie de lodo, aplica nos olhos, diz assim: vai num tanque chamado Siloé, lá você vai se lavar, depois quando você voltar você é curado. A pergunta é: por que o Senhor não fez assim? Ou melhor, por que o Senhor não deu uma ordem direta aos 2 cegos e ele foi curado? Eu não sei, como diria Chicó, só sei que foi assim. Ele usa de maneiras distintas e age de maneira diferente nos mais diversos casos. Por exemplo, em uma ocasião ele encontra um centurião que tem um servo doente. Com uma única palavra, esse servo do centurião, ele é curado. Em outras ocasiões ele toca, em outras ocasiões ele não toca, em outros momentos ele é tocado. Qual é o padrão? Qual é o sistema? Qual é o contexto? Eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que levar Jesus à minha casa, eu tenho que ir até ele na rua. Como é que a gente lida com essas coisas? É sobre isso que eu quero pensar junto com você, essa passagem. Hoje a gente vai pensar sobre nossas, e guarda essa expressão que ela é crucial para que entendamos o que eu penso ser a coluna vertebral aqui do nosso argumento. Muitas vezes, hoje nós vamos pensar sobre nossas expectativas em torno da ação de Deus para muitas vezes nos livrar do desespero. A gente gera expectativas, pensa em algo como Deus pode nos ajudar, mas nem sempre é da maneira como nós pensamos. Às vezes nós nos encontramos em circunstâncias que não parecem fazer o menor sentido, estamos vivendo em questões que, se você pega uma coisa que aconteceu há 2 dias e outra que aconteceu agora, elas não parecem ter conexões, as coisas não parecem ter uma razão de ser e de existir na nossa vida e que estamos enfrentando. Parece que elas estão acontecendo de maneira aleatória, como se não tivesse uma história para ser contada. E é como se estivéssemos vivendo um grande absurdo no coração. E esse é o caminho que eu quero que você veja junto comigo, porque nessas ocasiões, para o nosso coração, o que só sobra é espanto, absurdo e desespero. Nós estamos desesperados porque queremos que Deus faça alguma coisa e não conseguimos entender as coisas como elas se apresentam para nós hoje. Ele é o dono de todas as coisas, Ele que governa todas as coisas, mas eu e você muitas vezes não conseguimos entender absolutamente nada do porquê que Ele permite vivenciarmos certas experiências. Escute algo, é especialmente para você que eu quero me direcionar nessa noite. Você que se encontra perdido, muitas vezes atravessado por dúvidas, e para isso nós faremos da melhor maneira, sabe qual é? Olhando para como Jesus lidou com o desespero e em situações, melhor dizendo, concretas da vida de pessoas que lhe cercavam. Para isso, nós temos um tema, já colocamos aqui, né? Confiança diante do desespero. E eu queria chamar você para primeiro ponto que eu acredito ser do verso 40 a 42, que é uma expectativa criada, uma expectativa
criada, porque eu penso que é exatamente isso, que não acontece só nessa história, acontece com você também. Na medida que a gente for caminhando, você vai percebendo o que quero dizer. Verso número 40, me acompanhe por favor. Capítulo 8, verso 40, diz o seguinte: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Veja, essa passagem, esse versículo, ele é um contraste com o trecho anterior. Jesus estava entre os Gerazenos. Venha para aqui, capítulo 8, verso 27, por favor. Venha junto comigo. Lá ele liberta um homem endemoniado que vivia entre os mortos nos sepulcros. Olha o verso 27. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. E aqui era uma legião, algumas traduções dizem isso. Que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Veja, Jesus liberta o homem desses demônios. Eles entram numa manada de porcos, é aquela história que talvez você já conheça, que se precipita num lago e esses porcos se afogam. Os porqueiros, se é que tem essa expressão, eles anunciaram o ocorrido na cidade, isso está no verso 34, e o povo curioso foi ver o que havia acontecido. Agora chamo sua atenção para o verso 35, olha o que diz. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Verso 36, algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Agora, impressionantemente, surpreendentemente, sabe o que acontece? Continue no texto, olha o que diz, verso 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Veja, Jesus cura um endemoniado e é expulso por aqueles que estavam lá. Ele foi rejeitado, expulso, pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Aí chegamos ao verso 40. Vai lá comigo? Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Percebeu o contraste? Por alguns ele é expulso, por outros ele é bem recebido. Escute uma coisa, a história sempre foi assim. Alguns rejeitam Jesus, alguns expulsam Jesus. Para alguns Jesus não é bem-vindo, mas para outros Jesus é mais do que bem-vindo. Essa é a história de sempre. É tanto que a palavra esperando aqui é muito interessante, porque o significado dela é ansiosa expectativa. Ou seja, eles estavam ansiosos para receber Jesus. Foi então que a cena inusitada aconteceu. Eu estou no verso 41, observe isso. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. A primeira coisa que chama a atenção aqui nesse texto são as expectativas desse homem que está absolutamente desesperado. Aí você diz assim, eu não achei a palavra desespero aqui. De fato ela não está. Mas Jairo, em condições normais, Jairo não se curvaria jamais aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque Jairo era chefe de uma sinagoga, Jairo era um líder religioso, um homem de elevada posição e reputação, um dos homens mais ricos, importantes, conceituados e respeitados e influentes daquela comunidade. Ele está nesse momento expressando o seu reverente respeito a Jesus, o que mostra que muito provavelmente que Jairo tenha visto até Jesus, já soubesse algumas coisas acerca de Jesus, bem como não é improvável que ele já tenha até presenciado milagres de Jesus, e é por isso que ele vai à busca de Jesus para a solução do seu problema. Isso também revela uma coisa muito interessante, é que as pessoas estavam começando a reconhecer que Jesus era sim diferenciado, não era um homem comum como os que eles estavam presenciando. E tudo isso obviamente gerou esperança em Jairo, e por essa razão provavelmente Jairo vai buscar a Jesus. E aí eu queria que você prestasse atenção numa coisa. É que o homem importante aqui, Jairo, ele rompe todas as barreiras e se prostra humilhado diante de Jesus, entendendo que esse no qual ele ali se prostra, ele é maior do que Jairo, ele é maior do que os líderes religiosos, ele é maior do que a própria sinagoga. Esse homem que eu estou diante dele, ele é maior do que todas as coisas. Agora preste atenção em algo.
ele se curvou e não expôs os seus atributos, ele se curva, não dá uma carteirada, ele não tentou tirar proveito da sua condição social, nem da sua posição religiosa, e a pergunta que surge é: o que faz alguém tão importante se submeter a uma situação tão humilhante, especialmente porque ele está em público, ele está diante de pessoas que estão ali lhe observando? Sabe qual é a resposta? Desespero. Ninguém faz o que faz, ou ninguém faz o que Jairo faz, se não se encontrar no momento de desespero. Sabe por quê? Porque quando alguém é atravessado pelo desespero, a primeira coisa que se perde é o protocolo. A primeira coisa que se perde é a formalidade, a etiqueta. Você já foi levando alguém em estado grave para o hospital, se você se preocupa com etiqueta, com formalidade? Absolutamente não. É assim que nos humilhamos, não importa quem esteja ao nosso lado. Você não está preocupado quem você é, seu sobrenome, a importância do cargo que você exerce, pouco importa para você naquele momento. O que importa no momento do desespero é resolver o problema que você está enfrentando. A pergunta que surge é: qual o motivo do desespero de Jairo então? Por que ele está desesperado? Como não lemos o texto, se você não conhece a história, verso 42 nos informa. Veja lá, ele diz assim: pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. O motivo de desespero é a trágica situação desse pai, que de forma brilhante o nosso autor aqui, Lucas, ele descreve. Veja, num único versículo ele traz 3 informações fortes. Primeiro, ela é filha única. Segundo, ela tinha cerca de 12 anos, o que significa dizer que ela era muito jovem. Terceiro lugar, ela estava à beira da morte. Então, o sonho de salvar a sua filha faz com que esse homem esteja em desespero. A questão era urgente. Eu penso que Jairo, como já disse, sabia que Jesus, tinha conhecimento, ou Jairo tinha conhecimento de que Jesus já curava pessoas, e por isso ele leva a Jesus. Mas eu queria extrair a minha primeira lição daqui, dessa realidade nesse instante. E a primeira lição é dizer para você que as aflições tornam-se fontes de bênçãos quando elas nos levam a Jesus. Deixa eu dizer isso aqui claramente para você. Sabe aquelas dores que você enfrenta, sabe aqueles momentos de desespero que talvez você esteja ou já enfrentou ou enfrentará? Escute, se elas te trazem para perto de Jesus, ela foi uma bênção para você, ainda que dramática e tensa que ela pode ser. Se ela te trouxe para perto do Redentor, ela foi uma grande bênção para a sua vida. Escute, então a cena é essa: eu estou com uma filha de 12 anos à beira da morte, eu farei tudo o que é necessário. Portanto, Jairo, sai de sua casa, corre até Jesus. Diante de Jesus ele não tem orgulho, vaidade, não tem protocolo, ele simplesmente implora diante de Jesus. Ele está de joelhos dobrados. Todos os que imploram em uma medida de desespero incrível, nunca se deparam ou não tem muito protocolo ou muita preocupação com o que as pessoas vão ver ou com o que as pessoas vão falar. Elas sempre se prostram, elas sempre se humilham diante daquele que pode solucionar seus problemas. Por isso que Jairo está de joelho dobrado, rogando para que algo possa acontecer. Escute com atenção. E esse é o ponto que a gente começa a dar norte para a nossa mensagem. Olha o que eu quero dizer. Isso aqui é a expectativa de Jairo. Ele sabe que Jesus pode fazer algo por ele. Ele corre até Jesus. Isso é a expectativa de Jairo. Jairo já criou um roteiro aqui. Expectativa, leia-se uma história que já está sendo criada na mente de Jairo, de como aquela pessoa chamada Jesus pode lhe ajudar no drama que ele está enfrentando. E escute, todos nós geramos expectativas acerca de Jesus, acerca de Deus. A gente espera que Deus faça determinadas coisas em nossas vidas. E se você está desesperado, você espera isso ainda mais. É ou não é verdade? Portanto, Jairo tinha uma expectativa de Jesus, ou de que Jesus fizesse algo. Escute, qual era a expectativa de Jairo? Saio de minha casa, vou atrás de Jesus, falo com Ele. Ele, no lugar onde Ele está, Ele vai junto comigo para a minha casa. Aí é uma ideia minha, tá? Um pensamento meu
da expectativa que Jairo criou na cabeça. Ele toma o caminho da minha casa, entra na minha casa, olha para minha filha doente que está à beira da morte, toca na minha filha, faz uma oração, dá uma ordem, não sei ao certo como é que ele vai fazer, mas o fato é que eu penso que ele vai fazer exatamente assim. Isso é o que estava na mente de Jairo, isso é o que Jairo esperava que acontecesse. E na imaginação de Jairo, essa era a história perfeita, e a única coisa que ele queria é que essa expectativa fosse correspondida. Essa é a expectativa, e expectativa é a história que nós criamos de como Deus vai intervir nas nossas circunstâncias, nas nossas situações, e é o enredozinho que a gente elaborou. A coisa vai transcorrer dessa maneira. Você confia e espera que essa história aconteça da forma que você pensou. Ele vai intervir, ele vai mudar, ele vai transformar. Está tudo bem colorido, tudo bem desenhado pela sua imaginação, pelo seu coração. Só que sabe qual é a bronca? Na história real, não no mundo fantástico dos Bobs, né? Mas na história real, a coisa nem sempre sai redondinha como a expectativa criada por nós. E aí, veja, a coisa começa a sair conforme a expectativa inicialmente. Por isso eu chamo sua atenção para o finalzinho do verso 42. Ele sai de casa, encontra Jesus, fala com Jesus, está tudo caminhando bem, olha só. Enquanto ele ia, isto é, enquanto ele ia a caminho da casa de Jairo, está tudo saindo conforme o roteiro que Jairo tinha criado. Percebeu? Quando ele ia, tudo está acontecendo. Eu imagino que Jairo está assim, maravilha, está tudo dando certo, está tudo acontecendo como eu sonhei, está tudo transcorrendo da forma que eu imaginei. O roteiro está sendo seguido. Mas veja, continuação do final do verso 42, as multidões o apertavam. O fato de que o autor aqui nos diz que a multidão apertava, é que mostra que o avanço para a casa de Jairo estava de alguma maneira sendo lento e difícil, o que significa dizer que Jesus estava tendo dificuldades de locomoção até chegar lá. Isso é um problema, porque Jairo está enfrentando uma dificuldade que é urgente. Mas esse é o ponto. Primeiro tópico nosso é uma expectativa criada. Nós pensamos em algo e esperamos que resolva-se exatamente daquela forma que a gente pensou. Então, segunda coisa, o segundo ponto que eu desejo junto com você aí. Uma expectativa, sabe o que é? Enquanto não chega aí, eu lhe digo, uma expectativa frustrada. A gente cria uma expectativa. O segundo passo aqui que a gente encontra é uma expectativa frustrada. Veja, verso número 43, olhe lá. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. No entanto, olha só, ele se depara com algo inesperado, o nosso amigo Jairo aqui, imprevisível. No meio da sua história surge uma mulher. O inesperado aqui é aquilo que acontece no mundo real, quando foge das nossas expectativas, quando foge das nossas expectativas. É assim como aconteceu conosco na nossa história recente, né? Quantos planos você tinha para 2020, quantos planos você tinha para 2021, e boa parte deles foram vivenciados dentro da sua casa trancafiado. O coronavírus chegou e a gente nem imaginava que podíamos viver algo desse tipo. É isso que acontece com Jairo, a expectativa que ele tinha foi frustrada. E aí eu imagino Jairo dizendo uma hora dessa, eu imagino, o que essa mulher apareceu na minha história? O que ela tinha para fazer num momento como esse? Jesus tem de cuidar da minha filha. Meu Deus, a hora está passando, o pessoal está aglomerando e ainda por cima chega uma mulher dessa. Eu preciso que o mestre chegue a tempo na minha casa, eu preciso que o mestre venha socorrer a minha filha, porque se isso não acontecer, a minha filha vai morrer. A pergunta é, por que essa mulher apareceu na minha história? Vai atrasar a ida de Jesus para minha casa. Minhas expectativas em torno do milagre estavam muito
certo, estava tudo caminhando bem, estava tudo no roteiro, tudo acontecendo da forma que nós desejávamos, mas agora o que é que acontece? Essa mulher entra na minha história, tudo fazia sentido, o roteiro estava seguindo da maneira como a gente tinha pensado, mas alguém interviu, alguém apareceu, e o que é que acontece? Perceba a ordem dos fatores aqui. Primeiro, desespero em virtude do problema da sua filha. Segundo, uma certa paz, confiança e esperança. Por quê? Porque estava com tudo saindo certinho como ele tinha pensado. Jesus estava indo para a casa da sua filha, para a sua casa. Só que, terceiro, embora o texto não diga, o desespero volta de novo, porque nós vemos alguém interferindo, multidão aglomerando ali, dificultando a ida de Jesus, e aí eu acho que Jairo mais uma vez está desesperado. Mais uma vez repito, não está saindo conforme Jairo tinha pensado no meio da história. Então vamos nos centrar naquilo que saiu agora dos planos de Jairo, mas que estava, guarde isso no seu coração. Saiu dos planos de Jairo, mas não saiu dos planos de Deus. Deixa eu repetir porque a zoada lá de trás você tirou a atenção. Escuta agora olhando para mim. Saiu dos planos de Jairo, mas a história não saiu dos planos de Deus. Guardou? É isso que você enfrenta também. Muitas vezes a história sai das suas mãos, mas jamais sai das mãos do dono da história. Agora escute, verso 43, expectativa foi frustrada, está aí, verso 43. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Diferente de Jairo, essa moça permanece anônima ao longo da história. Ela aparece e desaparece na multidão. Agora note a coincidência, a filha de Jairo tinha 12 anos, a mulher estava enferma há 12 anos. Era um sofrimento prolongado. 12 anos de lágrimas. 12 anos de noites indormidas. Deixa eu resolver essa bronca aqui, que eu estou agoniado com esse microfone. Duvido agora ele sair. Muito obrigado. Você vai ganhar 2 galardões a mais na eternidade. Olha que bênção. Eu vou colocar aqui. Pronto. Está ridículo, mas é melhor do que a gente ficar o tempo todo assim, né? Então vamos lá. 12 anos de noites indormidas, 12 anos de madrugadas angustiantes, de sofrimento sem trégua, ela sofria de uma hemorragia. Alguns discutem se era constante, outros dizem que eram periódicos, mais acentuados no período de menstruação, enfim, para nós não tem muito interesse isso, mas o fato é que era um problema sério. E aí, quando o texto diz assim, ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, isso aqui abrilhanta mais a história, porque simplesmente está nos mostrando que a questão não tinha solução no âmbito humano ali na questão da medicina. Por isso que eu estou dizendo que isso dá mais brilho para o desfecho final da história. Só que temos problemas ainda maiores que decorrem desse problema que a mulher tem. Preste atenção nesse texto aqui, ó. Eu estou em Levítico, capítulo 15, verso 25, que diz assim, olha, também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue, por mais tempo do que o costumado, agora olha essa informação, todos os dias do fluxo será imunda, todos os dias do fluxo será imunda, isto é, impura, como nos dias da sua menstruação. Por conta disso, olha só como isso aqui era sério o que essa moça estava enfrentando. Por conta disso, ela enfrentava 3 problemas. Eu vou chamar aqui de segregação. Segregação e isolamento. Então, isolamento conjugal, por exemplo. Segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia se relacionar com homem algum. Se ela fosse casada, se ela fosse solteira, no caso, ela não poderia casar. E se ela era casada, ela não poderia se relacionar com seu marido. Os rabinos ensinavam que se os maridos teimassem em relacionar-se com a sua esposa em momentos assim, a maldição viria sobre os filhos deles. Então, por isso que muitos levavam à risca mesmo. Segundo problema que ela tinha era o isolamento social. Por 12 anos ela não podia abraçar nenhum familiar, nenhum amigo.
não podia ter contatos sociais, quem tocasse nela era banido da comunidade. Para ser purificado, precisaria passar 7 dias em um local isolado. Ela não podia estar junto com pessoas como a gente está num momento como esse. E em terceiro lugar, eu vou chamar de isolamento religioso. Sabe por quê? Porque ela não poderia entrar no templo nem na sinagoga para adorar. Ela não podia participar do culto nem das festas, porque ela estava em constante condição de impureza ritual. Esse rapaz aqui foi um historiador da época, seu nome era Flávio Joséfo, e ele dizia assim, ó, o templo era fechado para as mulheres durante a menstruação. Ela não tinha acesso ao templo. Ela era isolada conjugalmente, isolada socialmente, isolada religiosamente. Imagina o contexto dessa moça. Alguém disse que no metrô da vida ela havia chegado à estação desesperança. A vida com certeza era muito difícil para essa moça. Certamente foi por estas questões que ela chegou. Lembra que o texto diz de maneira oculta ela chega? É por essa razão que provavelmente ela chega meio que assim, ó. Meio que escondida. Olha o que diz o verso 44. Veio por trás aqui é de maneira escondida, que Jesus nem percebesse, dele e lhe tocou na orla da veste, tocou de uma forma que ele nem notasse. Por quê? Porque se notasse, melhor dizendo, quem notaria, né, dentro de uma multidão como essa? Ela acreditava que simplesmente tocando ela seria curada. Acreditava-se, por exemplo, que em governantes da antiguidade eles tinham poder para abençoar aqueles que lhes tocassem. Por exemplo, Alexandre o Grande. Algumas pessoas iam ao encontro do Alexandre o Grande para tocar em suas mãos, seus joelhos, suas roupas, porque eles tinham a esperança de que através dele poderia vir uma cura. É muito provável que esse seja o pensamento dessa moça aqui. Continue no texto, olha o que diz. E logo se me estancou a hemorragia. A hemorragia parou de maneira instantânea. Porém, tem algo aqui no verso 44 que não pode passar despercebido. Ela tocou Jesus. Já falamos isto, todavia. Lembra que eu falei que em virtude do fluxo que ela enfrentava de sangue, ela ficou isolada socialmente, conjugalmente, religiosamente, porque ela é vista como impura. Ao tocar Jesus, no lugar de Jesus ficar impuro, é ela que fica pura. Quando o indivíduo tem um encontro real com Jesus, não é a sua impureza que deixa Jesus impuro, mas é a pureza de Jesus que torna a sua impureza em pureza. Verso 45, observe o que diz. Mas Jesus disse, quem me tocou? Isso aqui é uma das coisas mais espetaculares da narrativa. Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Para mim a melhor tradução aqui é comprimem. E dizes, quem me tocou? Pedrão vai lá e arrebenta como sempre, boca aberta, não tem muito filtro, é como tem gente, né? Vem na mente, vrum, já sai pela boca, né? Pedrão aqui. Para você ter ideia, e aí eu vou fazer vou dar uma defesa aqui, agir como advogado de defesa de Pedro. Para você ter ideia que Pedro não foi tão insensato como a gente imagina. A palavra oprime ou comprime aqui é um verbo utilizado no grego para espremer uvas. Então imagine como o negócio estava apertado, né? Imagina um monte de uva na mão de alguém e esse alguém apertando, espremendo as uvas. O que mostra que era exatamente esse o cenário, estava muito apertado. E aí o texto está mostrando que ela toca de maneira intencional e Jesus percebe. Agora eu quero que você concomitantemente pense também no outro indivíduo da história. A gente está falando da mulher, mas e Jairo? Você consegue imaginar Jairo vendo toda essa situação? Jairo está mais ou menos assim, eu não acredito, não é sério que eu estou vendo. Não é possível, minha filha está morrendo. E Jesus fica resolvendo coisinhas aí no meio do caminho. Escute. Para não alongar mais, verso número 46, olha o que ele diz. Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Jesus está deixando claro que sabia que alguém havia lhe tocado. É um trocadilho aqui com o verso 43, preste atenção. A hemorragia flui do corpo da mulher, mas o poder da cura
flui do corpo de Jesus. Por isso que você pega essas expressões aqui, quando ele diz isso. Alguém me tocou porque de mim saiu. É um trocadilho com o verso 43 da mulher, de onde sai sangue, de Jesus sai o poder para a cura. Verso 47 ele diz, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Parece que a mulher já tinha começado a ir embora, porque essa expressão aproximou-se aqui é uma palavra grega que não significa alguém que se aproximou meramente, mas é vir de um lugar para outro. Para mim, a melhor tradução aqui seria ela veio. Então era como se ela tivesse tocado, e visto que o plano tinha dado certo, começou a sair e Jesus diz, alguém me tocou. E é interessante porque eu penso que 3 perguntas aqui elas precisam de resposta. A primeira delas, por que ela não podia se ocultar? Segundo, porque ela foi trêmula com muito medo. Terceiro, porque Jesus insistiu com a exposição pública dessa moça? Deixa eu responder a primeira pergunta, porque ela não podia ocultar-se. Provavelmente na pergunta, quem me tocou, do verso 45. E no verso 46, quando ele diz assim, alguém me tocou, é como se Jesus houvesse se aproximado dela e olhado ela nos olhos, olho no olho aqui. Logo ela percebeu que Jesus sabia e que nada lhe restava se não apresentasse. Isso aqui tem uma lição profunda. Às vezes a gente lê e passa desapercebido, mas isso aqui tem uma lição profunda. Sabe por quê? Porque se essa é a ideia de que Jesus disse, quem me tocou, e olhando no olho dessa moça, temos uma lição preciosa aqui. Nós vemos que Jesus reconhece uma única pessoa, mesmo em meio a uma multidão que lhe comprime, tal como uvas nas mãos de alguém que está espremendo. E a lição é essa daqui, é que você não passa desapercebido aos olhos dele. Dentro dessa pequena aglomeração aqui, nossa, uma pequena quantidade de pessoas que temos aqui, eu não passo desapercebido diante dos olhos dele, e você também não. Diante da população de Campina, você não passa desapercebido. Diante da população da Paraíba, nós não passamos desapercebidos. Diante da população brasileira, eu e você não passamos desapercebidos. Diante da população mundial, nós não passamos desapercebidos aos olhos de Deus. É exatamente essa mensagem que essa ação de Jesus comunica. Nós não estamos passando desapercebidos aos olhos do nosso Pai. Escute, segunda coisa ou pergunta que precisa ser respondida, por que ela foi trêmula? É porque ela era vista como imunda e muito provavelmente ela seria rechaçada por muitos. Terceiro, porque Jesus insistiu na exposição pública daquela moça. Eu penso que, como falei, ela estava envolta aquele isolamento, seja conjugal, seja isolamento social e religioso, com a cura e a exposição pública. Jesus estava dizendo assim, vocês que são da família dessa moça, você que é o marido dessa moça, acolha ela de volta. Vocês que são a população desse local, não segreguem mais essa mulher. Vocês, rabinos, mestres religiosos, que muitas vezes proibiram ela de entrar, não proíbam. Essa moça está curada, essa moça está restaurada. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. E Jairo? Porque concomitantemente existe um homem que está num drama e que a sua filha está à beira da morte. E eu imagino o que é que está passando na cabeça de Jairo. Além, tá bom, a cura já não resolveu o problema, então vamos embora, Jesus. Não dá para vocês ficarem de papinho aí. Vamos embora resolver o meu problema, por favor. Pule para o verso 48, porque a história segue quando ele diz, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Temos algo lindo aqui. Filha, a tua fé te salvou. Veja, lembra que a gente falou que algumas pessoas entendiam que ao tocar na veste em alguém, é como se fosse uma superstição e a pessoa fosse curada por isso?
É fato que, embora hoje em dia você vê em muitas igrejas dizendo que você não alcançou determinadas coisas porque lhe faltou fé. Já viu esse tipo de ensino? Jesus, via de regra, cura ou envolve, ou intervém nas nossas circunstâncias usando a fé nossa. Mas em muitos casos, Jesus cura sem que haja fé. Por exemplo, quando os soldados vão pegar Jesus e prender Jesus, Pedro mete a espada na orelha de um homem chamado Malco, arranca a sua orelha, e Jesus, sem fé alguma da parte de Malco, coloca a sua mão e assim restaura a orelha do soldado. Nem sempre Jesus precisa de fé para fazer, mas geralmente esse é o caminho que ele utiliza. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é a maneira terna e amorosa que Jesus trata essa moça. Ele chama ela de filha, uma vez que ela é a única mulher de quem há registro de que Jesus chamou de filha. Ela é muito preciosa para o Redentor e por isso ele age assim. Mas a pergunta é, e Jairo? Pule para o verso 49, a gente tem algo a dizer acerca dele. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. A interrupção, a entrada dessa mulher na história foi fatal para a tragédia acontecer. Rompe-se o tênue fio de esperança que lhe restava. A última luz da possibilidade foi apagada. Escute, agora é tarde. Não adianta mais incomodar o mestre. Esse é um dos pontos importantes aqui na nossa meditação. Eu imagino que naquela hora o mundo desabou sobre a cabeça de Jairo. A causa estava perdida. Não existe mais para onde ir. Enquanto aquela mulher com a hemorragia recebeu graça, Jairo vive uma desgraça, um inferno. Ele é atravessado pela espada da dor. Eu posso imaginar o desespero da vida de Jairo. Nenhuma outra coisa fere tanto o nosso coração quanto a morte de uma pessoa querida, de um ente querido. Poucas aflições nos causam tanta dor e tristeza quanto a partida precoce de um filho único, como é o caso aqui de Jairo. E aqui eu queria pontuar algo importantíssimo na minha meditação. Eu julgo ser isso talvez o clímax do que nós estamos discorrendo aqui. Escute bem. Uma coisa é a gente ter uma expectativa e perceber que as coisas estão acontecendo de acordo com essa expectativa. Lembra, Jairo chega, Jesus lhe escuta, Jesus vai a caminho da casa. E aí a coisa está transcorrendo. Existe um segundo passo. A mulher entra na história, a coisa fica meio bagunçada, fugiu daquele roteiro que você estabeleceu, daquela expectativa. Lembra, aquele enredo, aquela história que você criou na sua mente, da maneira como Deus haveria de intervir e resolver o seu problema, o problema que você estava enfrentando. Só que a mulher entrou na história, bagunçou o enredo, agora o drama está acontecendo, a tensão, mas mesmo assim ainda existe a expectativa. Todavia, depois que a notícia chega, a notícia da morte, a expectativa foi frustrada. Agora já não dá mais. Não existe mais aquela história. O enredo que Jairo fez não vai dar mais certo, porque não existe mais ninguém para curar. Uma vez que a menina está morta. Eu vou usar as palavras do Jonas Madureira aqui, que eu acho que é muito importante nesse aspecto. Ele chama isso aqui de contra-expectativa. Expectativa é a historinha que nós elaboramos de como Deus vai intervir. Só que isso aqui é o que eu vou chamar de contra-expectativa. E você pergunta o que é contra-expectativa? Deixa eu dar exemplo para que você possa entender. A contra-expectativa é quando a gente recebe a notícia que acaba, que abala, que derruba de uma vez por todas as esperanças que nós tínhamos, que nós elaboramos. Agora não há mais expectativa, porque simplesmente todas as chances que foram geradas para se alcançar aquela expectativa de acontecer, elas zeraram, não existe mais. Nessas horas surgem o que a gente chama de contra-expectativa. E aí deixa eu levantar alguns exemplos aqui do que talvez foi a contra-expectativa na vida de Jairo. Primeira delas, talvez Jairo tivesse dito assim na sua cabeça: se essa mulher não tivesse entrado na minha história, nada disso teria acontecido, Jesus teria chegado a tempo na minha casa. Isso é uma contra-expectativa. Deixa eu dar uma segunda que porventura talvez
estava na cabeça de Jairo. Jairo talvez disse assim: se Jesus tivesse noção da urgência da questão que eu estava dizendo a ele, a questão era de vida ou morte, se ele tivesse noção que a coisa era vida ou morte, se ele tivesse levado a sério, se ele não tivesse sido negligente, se ele tivesse sido urgente, depois voltava para resolver o problema dessa moça, mas se ele tivesse sido urgente em atender o meu caso, a minha filha não teria morrido. Isso é uma contra-expectativa. Deixa eu dar uma terceira para que a gente possa fechar isso aqui. Talvez passou na cabeça de Lázaro exatamente o que talvez passa na sua cabeça também. Lázaro poderia ter dito na hora que recebeu a notícia do verso 49, mais ou menos assim: foi uma perca de tempo acreditar em Jesus, eu fui um besta, eu fui um palhaço, porque sendo quem sou, me ajoelhar em público diante dele, fui um bobo, quão ingênuo eu fui em acreditar nele, que papelão eu passei em me humilhar diante de Jesus, para no fim da história, olha o final da história qual foi, olha o fim da história qual foi, eu fui um bobo, um palhaço, eu simplesmente perdi tempo em confiar em Jesus, foi pura falta de tempo, ou melhor, perda de tempo, confiar em alguém assim. Sabe por quê? Porque eu pedi, porque eu orei, porque eu me humilhei, eu implorei, e Ele não atende, Ele não me atendeu naquilo que eu tanto desejava. Isso é uma contra-expectativa, e aí eu queria que você pensasse comigo. Talvez você tenha se encontrado em uma situação assim, ou esteja em uma situação assim. Talvez você diga assim, ó, pastor, eu estou nessa situação, acabaram-se as esperanças e eu não consigo gerar mais nenhuma expectativa em Deus. E essa contra-expectativa, ela tem um nome, e o nome se chama desespero. Escute, a contra-expectativa é o impedimento de você continuar confiando em Deus. É o impedimento de você continuar acreditando em Deus e simplesmente dizer: eu não vou mais perder tempo, Deus não me atende mesmo. Isto é contra a expectativa, trabalhando contra você. Deixa eu dizer uma coisa para você e a gente caminha para a terceira parte e última da minha meditação. Sabe o que resolve esse problema? Só tem uma coisa que vai resolver o problema da contra-expectativa. Dessa coisa do desacreditar que Deus vai fazer alguma coisa, desacreditar porque a esperança foi embora. Só existe uma coisa que pode resolver o problema da contra-expectativa, que é exatamente, eu penso ser a única coisa que resolve o problema da contra-expectativa é a palavra de Deus. Preste atenção, e esse é o meu terceiro e último ponto. Primeiro, uma expectativa criada. Segundo, uma expectativa frustrada. Terceiro, um final que eu julgo surpreendente. Aí a gente caminha, verso 50, o que diz? Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Veja, embora Jesus ouça as palavras do mensageiro, não lhe deu atenção e quer que Jairo faça a mesma coisa. Percebeu? A palavra que Jairo, eu e você precisamos escutar, não é a palavra do mensageiro, não é a palavra das pessoas que estão ali ao redor. A palavra que eu e você precisamos escutar é exatamente a palavra de Jesus. E qual é a palavra de Jesus aqui? A palavra de Jesus é: não temas, crê somente. E o que é que isso significa? Não é que tudo vai dar certo, porque às vezes você pensa exatamente assim. Aí o que é que você volta? Você volta para as suas expectativas. Você volta para aquela primeira parte. Mas esse não é o intuito aqui de Jesus dizer: não temas, crer somente. Não é esse o intuito de Jesus, acreditar que no final das contas vai acontecer aquilo lá. Não é uma chave o crer somente. Não é uma senha que você digita e lá abre-se as portas, mas é que você confia de que seja qual for o resultado, Deus sabe o que faz, mesmo quando o mundo desaba sobre a minha cabeça. Eu preciso seguir aquilo que Ele está me dizendo. Não temas, crer somente, é você se entregar totalmente a Ele. É você completamente se entregar nas mãos de Jesus e dizer: Senhor, eu não quero mais criar expectativas. Lembra a primeira parte?
Eu estou completamente nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade conforme o Senhor assim deseja, conforme o Senhor quer realizar. Faça da maneira que o Senhor assim acha melhor. Mas o fato é que não seja feito como eu desenhei, não seja feito como eu estava pensando no meu script, no meu roteiro, a minha história, mas que seja a tua história na minha vida, não mais a minha história. Cria, Senhor, a minha história, dá um final feliz à minha vida, mas não o final que eu quero, o final que Tu assim desejas para mim, que eu confie unicamente na Tua história em minha vida. Eu estou entregue completamente nas Tuas mãos, Senhor. É isso que significa não temas, crer somente. E eu penso, irmãos, escute, que Deus muitas vezes frustra os seus planos, frustra os seus sonhos, quebra você naquele roteiro da sua expectativa, exatamente para deixar claro se você confia ou não no diretor maior da sua história. Se na verdade, quando a gente quer que siga só aquele roteiro, na verdade você só quer um gênio da lâmpada mágica que faça com que o que você tanto deseja seja realizado. Na verdade, você não quer um Deus para a sua história. Você quer que você mesmo seja o próprio Deus da sua história. E só quer alguém poderoso, já que você não é, para que saia tudo conforme o que você tanto sonhou. Você não quer um Deus para a sua história. Você quer ser o próprio Deus da sua história. Aí Ele quebra-nos para mostrar quem é o Deus da história de sua vida. É isso. Logo, se eu não sou satisfeito naquilo que criei, no meu roteiro, na minha expectativa, fica muito claro que o diretor que eu mais quero, escrevendo e dirigindo o filme da minha vida, não é o Deus dos céus, mas é esse aqui que vos fala, é você mesmo. Meus irmãos, se é de fato Deus, é para isso que Ele nos chama. Não temas, continue confiando. Só há uma maneira de você expulsar o medo nos momentos de desespero e de drama da sua vida. É crer somente. Quando todas as luzes se apagam, crer é a luz no fim do túnel. Era fácil para Jairo crer em Jesus enquanto sua filha estava viva. Mas sabe qual é o grande desafio aqui de Jairo? É exatamente quando a esperança foi embora. A fé pode ver luz mesmo nos dias mais escuros que nós estamos vivendo. Agora presta atenção como isso faz todo o significado, porque a palavra grega aqui para crer significa adquirir perseverança. Então presta atenção, não é só crer, acreditar num único momento da sua vida, é desenvolver ou adquirir perseverança, isto é acreditar. Hoje, quando está tudo bem, é continuar acreditando quando tudo desandou, quando tudo está mal. É perseverança em crer que Ele está conduzindo a toda a nossa história. E esse é o desafio de fé diante de Jairo e de todos que encontram Jesus, é acreditar em Deus em vez de se entregar ao desespero. Jesus deixa claro que Jairo, ou a Jairo, que diante desse desastre que desabara sobre a vida dele, ele precisaria de uma coisa, ele precisaria ter fé. Terceira lição que eu quero que você entenda. Essa deve ser a grande frase da sua vida. Não temas, crê somente. A gente está atravessando uma pandemia impressionante há anos. O que é que você tem que fazer? Não temas, crê somente. Eu fui surpreendido com um furacão político. Não temas, crê somente. Não, eu estou muito preocupado, pastor, com o meu futuro acadêmico. Eu acabei perdendo a bolsa tal, não consegui ser aprovado na prova que eu tanto desejava. Acabei de perder o emprego. Enfim, a minha situação está um caos, problema sério dentro da minha casa, a relação conjugal, meu filho, minha esposa, meu marido. A frase é exatamente a mesma. Não temas, crê somente. Está diante da morte, não cremas, crê somente. Tudo está saindo fora do roteiro, das expectativas que você criou. A frase é a mesma, porque é a frase da nossa vida. Não temas, creia somente. Essa é a frase da sua e da minha vida. Mas deixa eu avançar junto com você.
Jesus leva assim, não temas crer somente, ele traz Jairo do desespero para a esperança. E aqui você vê comigo o que acontece no final. Veja o que acontece a partir do verso 51. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Verso de número 52, e todos choravam e a pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Não sei se você já escutou falar sobre isso aqui, ó. Isso se chama carpideiras. Carpideiras eram choradeiras profissionais. Então, era muito comum no primeiro século, essas mulheres eram contratadas para irem para o velório. E elas estavam chorando e pranteando, o barulho era intenso, e elas uniam o choro com o choro dos familiares. E aí Jesus diz que elas não deveriam chorar, ou aqueles que estavam chorando não deveriam chorar, pois a menina dormia. A pergunta que surge, que eu fiz pensando nesse texto, né, preparando esse sermão, é por que Jesus diz que ela estava dormindo se ela estava morta? Por que Jesus faz isso? E aí, Jesus é tão fantástico que Jesus faz esse jogo aqui, de dizer que ela não estava morta, mas dormia, a fim de gerar o questionamento ou a fala do verso seguinte. Por isso que eu chamo a sua atenção para lá. É o verso 53. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Eles começaram a debochar. Eles começaram a ridicularizar Jesus, porque elas sabiam que realmente ela estava morta. Elas eram profissionais de velório, elas tinham muito entendimento. Então, elas estavam constatando que de fato ela estava morta. Jesus talvez fez exatamente aquele trocadilho ali, dizer que ela estava dormindo só para despertar a constatação que de fato ela estava morta. Mas uma segunda coisa aqui, é provável que diante dessa fala de Jesus, ela estivesse dizendo mais ou menos assim, nossa, que médico maravilhoso trouxeram aqui para resolver o problema da moça. O homem não sabe nem distinguir sono de morte. Meu Deus, essa família está arrumada com esse doutor. Porém, para Cristo, ele era capaz, escute essa coisa linda disso aqui. Talvez o trocadilho de Jesus envolve tantas coisas que a gente pode aqui pensar, e uma delas é que ele era capaz de ressuscitar da morte alguém com a mesma facilidade que eu e você temos de acordar alguém em seu sono. Balançou assim. Aquela pessoa que está dormindo desperta. É a mesma facilidade que o nosso Senhor tem para tirar alguém da morte para a vida. Aquilo que é morte para os homens, nada mais é do que um belo sono para aquele que é o dono da vida. Então, o interessante é que essa ridicularização está provando que a menina realmente morreu. E aí eu penso uma coisa impressionante. E aí eu queria que você atentasse para isso. Isso acontece ainda hoje. Pessoas riem de nosso Jesus. Pessoas debocham de Jesus e da palavra de Deus hoje. Contudo, o que as pessoas ganharam? As pessoas daqui ganharam. O que elas ganharam fazendo deboche, rindo, ridicularizando Jesus? É que simplesmente Jesus tirou todas elas da casa e disse assim, só vai ficar os discípulos, o pai e a mãe aqui. Sabe o que isso nos ensina? É que simplesmente aqueles que riem, desprezam, ridicularizam e debocham nosso Senhor hoje, elas estarão sem ter acesso e não desfrutarão das belas coisas que o Senhor preparou para aqueles que lhe temem. Aquelas deixaram de desfrutar, de enxergar a bela intervenção de Jesus naquela ocasião. E é assim que acontecerá com que os que debocham de Jesus hoje, elas deixarão de desfrutar das coisas que Deus preparou. Pule para o verso 54, que ele diz, entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. O menina, levanta-te, Marcos lá, que relata a mesma história, no capítulo 5, verso 41, usa essa expressão aqui em aramaico, talitá cumi, que era uma linguagem carinhosa que as mães usavam para acordar uma criança quando ela estava de manhã, né? Então ela usava-se essa expressão, talitá cumi, era uma expressão carinhosa para acordar uma criança. Jesus está tratando aquela menina, de fato, como se ela estivesse dormindo. A menina levanta-se da morte e sem qualquer enfermidade.
Duas coisas lindas eu quero destacar para a gente caminhar para fechar. A primeira delas é que Jesus tocou um cadáver. E se você lembra do enredo bíblico, quem tocasse um cadáver ficaria imundo. E mais uma vez, acontece o contrário. O imundo se torna puro. Exatamente o que aconteceu com a mulher do fluxo. E é isso que eu quero dizer para você. Se você se sente sujo por conta dos seus pecados, se você se sente imundo por conta deles, ótima notícia. Você se depara hoje com alguém que pode purificar você. Porque com Cristo o imundo é purificado, o sujo é lavado, o doente fica são, o morto torna a ter vida. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor. Segunda coisa linda que eu penso que esse texto nos mostra, é que Jesus tem autoridade sobre a morte. Que eu me lembre, e se você puder me ajudar, que eu me lembre todos os homens de Deus que foram usados para ressuscitar pessoas, por exemplo, Eliseu, né? Nenhum deles foi igual a Jesus. Eliseu, por exemplo, ressuscitou o filho de uma mulher. Só que Eliseu faz assim, Eliseu ora para ressuscitar o filho da mulher. Se você lembrar, Atos capítulo 9, verso 40, Pedro também ressuscita uma mulher, seu nome era Dorcas. Mas antes de ressuscitar, Pedro ora para que ela possa ressuscitar. Jesus é diferente deles. Porque Jesus, ele tem autoridade para ressuscitá-la. Jesus não ora, Jesus dá uma ordem. Ela ressuscita, porque ele tem autoridade sobre a morte. Queridos, Jesus se impõe à morte por uma razão muito simples. Ele é Deus. Ele está acima da morte, o nosso maior inimigo, e que tanto lhe aterrorizou nesse período de Covid-19. Pule para o verso 55, que diz assim: voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Aqui, Jesus se importa com as necessidades comuns. Eu acho que aqui nós temos uma lição preciosa. Veja que Jesus trata da questão espiritual, mas ele também se preocupa com as questões comuns dele de comer. E essa deve ser um despertar para nós também. Nós deveríamos nos preocupar com as necessidades comuns das pessoas. Muitas vezes nós pregamos o evangelho para as pessoas que são muitas vezes carentes e despedimos elas dizendo vá em paz. A gente deveria se preocupar com as questões comuns dela, o pão, a roupa, o calçado, o estado e a condição dela. Verso 56 e a gente encerra. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Deixa eu extrair duas rápidas lições. A quarta lição é dizer que Jesus é a esperança dos desesperançados. É apenas Jesus que pode nos dar esperança. Quinta lição é que quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não frustram os propósitos divinos. Guarde isso no coração. Você está na trajetória e diz assim, tudo saiu do roteiro, tudo deu errado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada disso frustraram os planos celestes. Saiu do seu roteiro, saiu de suas mãos, mas não saiu das mãos, nem do roteiro daquele que detém a história de nossas vidas. Queridos irmãos, a gente não sabe por que aqui Jesus, no verso 56, ele disse, a ninguém contem o que havia acontecido. Até porque, em Lucas 8,39, Jesus, ele simplesmente expulsa aquela legião de demônios. E sabe o que ele diz, verso 39? Conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Ele conta, ele cura a mulher do fluxo de sangue diante de uma multidão. Não sabemos ao certo porquê, ele simplesmente dá essa ordem. Eu penso por dois motivos. O primeiro deles é que talvez ele estava muito preocupado que os pais cuidassem da demanda inicial, porque sem dúvida alguma os pais queriam divulgar para todo mundo o que aconteceu com a sua filha.
Mas os pranteadores e quem estava lá presente já teria esse papel. Talvez era para que os pais pudessem focar nos cuidados iniciais dessa moça. A segunda possibilidade é que talvez isso é um milagre tão profundo, alguém que sai da morte para a vida, que isso poderia acelerar o processo de martírio, ou melhor, de morte de Jesus. Jesus tinha um tempo certo para morrer e talvez isso pudesse acelerar. Não sabemos ao certo por que isso, mas uma dessas duas possibilidades é exatamente o que penso. Deixa eu concluir dizendo o seguinte: eu acho que chegou a hora de um momento como esse, de você olhar para a sua história pelas lentes da graça. A gente olhou para a história da mulher do fluxo, a gente olhou especificamente para a história de Jairo. Mas eu queria que você olhasse para a sua história e olhasse pelas lentes da graça. Chegou a hora de você usar os óculos, escute isso, mais incrível do que os óculos da razão que você tem usado. E estes óculos são os óculos da graça. Os óculos da graça faz a gente se calar e admirar a mão sábia e poderosa de Deus, que conhece a nossa história e cria finais que muitas vezes são inesperados, finais que não estavam no nosso script, no nosso roteiro. Finais que nós não pensamos, nem jamais penetrou no nosso coração, finais que não imaginávamos que teríamos. Certamente, jamais passara na sua cabeça o grande desfecho que Deus tem para a sua vida, para a sua história. Como não passava na cabeça de Jairo, que a história deles deveria ter acontecido como a mulher do fluxo de sangue de Jesus atender de forma imediata. O que nos ensina nessa história as multimaneiras que Deus tem de agir no meio do seu povo. A uns Ele toca, outros não. Outros momentos Ele é tocado. Não existe uma forma, não existe um padrão. E diante disso, eu queria que você olhasse para a sua história, não olhando para a história do vizinho que Deus agiu de determinada forma com ele. Não existe um modelo, uma forma, porque Deus age de maneiras diversas com os seus filhos. A história é cheia de surpresas. Por isso, na hora da dúvida, por isso, na hora do tormento, por isso, na hora do desespero, por isso, na hora da angústia, na hora da incredulidade, escute. A frase da sua vida e da minha deve ser exatamente essa: não temas, crê somente. Essa deve ser a frase da nossa vida. Talvez você diga: pastor, está difícil, está doendo, eu não vou aguentar. Lembre a frase da vida: não temas, continue crendo. Pastor, estou atravessado por uma dúvida profunda, eu não consigo acreditar que Deus vai mudar o meu quadro. Eu não consigo acreditar que Deus vai mudar a minha história. Não temas, crê somente. Pastor, o diagnóstico já está dado, o médico já nos deu o prazo de validade da minha vida. A tragédia aconteceu, eu perdi um ente querido. A gente sabe muito bem disso, né, Ailton? Não tema, querido. Continue crendo. Eu citei o irmão Ailton, porque meses atrás ele perdeu o seu filhinho afogado. Essa é a frase para mim e para você. Porque nem sempre vai sair conforme o roteiro que tínhamos pensado. E é por isso que Ele chama-nos exatamente a isso. A não temer e a crer naquele que é de fato o diretor da nossa vida. Eu espero que você seja tomado nessa noite por uma confiança no Deus que conduz a nossa história, que é a fonte
de toda a nossa confiança e expectativa. Eu já falei essa história aqui, concluo com ela. Peço licença a quem já escutou de repeti-la uma vez mais. É a história de um folclore oriental que é contada acerca de um homem que perdeu seu cavalo de estimação. Não sei se você já escutou essa história. Mas um homem perdeu o seu cavalo de estimação e quando o seu cavalo fugiu, seu vizinho morava ao seu lado ali, simplesmente soube, chegou para o rapaz e disse assim: nossa, que azar foi o seu, perder o seu cavalo de estimação. O dono do cavalo chegou para ele e disse assim: eu não sei, eu não entendo muito bem dessas coisas. Se é azar, se é sorte, quem sabe o tempo dirá. Depois de alguns dias, esse cavalo volta com 20 cavalos selvagens. O vizinho estava lá e mais uma vez chega para o homem e diz assim: nossa, na verdade não foi nada de azar que você teve. Na verdade você teve foi sorte, porque agora no lugar de ter um cavalo, você tem 21. Você é um homem de sorte. Aquele homem voltou para ele e disse as mesmas palavras: o que é que eu sei dessas coisas? Se é sorte ou se é azar, talvez o tempo dirá. Num certo momento, o filho daquele rapaz estava domando um daqueles cavalos selvagens. E na ocasião, ele simplesmente tentando domar ali, ele caiu do cavalo e o cavalo pisou em sua perna, quebrando, fraturando uma de suas pernas. O vizinho estava lá na calçada, bisbilhotando tudo, e viu o momento em que aquele rapaz cai do cavalo, quebra a sua perna e fica em desespero, desesperado, chorando. E aquele vizinho vai ajudar, depois da ajuda, chega para o pai do rapaz e disse: nossa, eu vou dizer uma coisa para você, que azar foi o seu de ter esses cavalos vindo para a sua casa, porque veja, o seu filho acabou quebrando a perna, que azar foi o seu. Aquele homem disse a mesma palavra. O que é que eu sei dessas coisas? Se é sorte ou azar, o tempo talvez dirá. Em certo momento, aquele reino estava iniciando uma guerra com o reino vizinho. E as lideranças dos exércitos daquele reino começou a visitar as casas, recrutando os jovens para a batalha, para a guerra. E quando chega na casa daquele senhor, encontra o seu filho com a perna toda enfaixada. Ele tinha quebrado a sua perna. Os homens olham e dizem assim: nossa, você era o perfil perfeito para ser soldado nosso nessa batalha. Porém, a fratura da sua perna impossibilita você de ir para a guerra conosco. Você não nos serve, infelizmente. O vizinho sabe dessa história e diz assim: nossa, que sorte foi a sua em seu filho quebrar a perna. Veja, ele se livrou da guerra, muito provavelmente ele morreria na batalha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em uma série de episódios como esse, nós não sabemos o que está diante de nós, se aquilo será bom ou se aquilo será ruim. Via de regra, é momentaneamente ruim, mas você não sabe da implicação daqui a alguns dias. Porque você não espera até estar diante de Deus face a face para descobrir que havia razões para que Ele tenha determinado ou autorizado que certas coisas acontecessem na sua vida, coisas estas que você não desejaria ter vivenciado. Minha oração é que nesta noite Deus lhe dê a graça, a fim de que a única voz que fique no seu coração, diante das quebras de suas expectativas, nas mudanças radicais de rumo que você tem na sua história, seja esta: não temas, continue crendo, crê somente. Entregue-se completamente à história construída por Ele. E lembre dessa famosa frase que eu amo essa frase. Matt Chandler, um teólogo americano, certa vez escreveu assim: quando Deus fere, Ele fere como um cirurgião, não como um criminoso. Se Ele feriu, foi como um exímio cirurgião. Tem um propósito sublime nisso. Embora hoje eu não consiga entender qual é. Mas
não temas, crê somente.